Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Vamos então aqui dando continuidade ao nosso livro Hiperfoco, aqui com a parte 2. Nós chegamos aqui na parte 2 que tem aqui o título O Foco Disperso. E aí iremos iniciar o capítulo 6, que tem o seguinte título: O modo criativo escondido em seu cérebro. Nem todos os que vagueiam estão perdidos. J.R.R. Tolkien. Tópico: Introdução ao foco disperso. A segunda parte deste livro é dedicada ao poder que a mente tem de divagar e de direcionar a atenção para dentro. Sim, você ouviu direito. Depois de incentivar você, na primeira parte do livro, a se livrar desse modo de pensamento, estou prestes a explicar os pontos fortes da mente divagar. Parte de sua má reputação é justificada. Quando nossa intenção é nos concentrar, sonhar acordado pode destruir nossa produtividade. No entanto, sonhar acordado tem uma potência imensa quando nossa intenção é resolver problemas, pensar de forma mais criativa, fazer um brainstorming com ideias novas ou recarregar. No que diz respeito a estimular nossa criatividade, o ato de divagar da mente está à frente de qualquer coisa. Pense seu último insight criativo. É possível que você não estivesse hiperfocando em uma coisa. Na verdade, é provável que seu foco não estivesse em muita coisa. Talvez estivesse tomando uma ducha extra longa, fazendo uma caminhada durante uma pausa para o almoço, visitando um museu, lendo um livro ou relaxando na praia com uma bebida ou duas. Talvez estivesse tomando café da manhã. Então, como um relâmpago, uma ideia brilhante surgiu do nada. Seu cérebro escolheu misteriosamente esse momento, quando você estava descansando e recarregando, para ligar algumas das constelações de pontos. Vamos considerar um ponto como qualquer ideia ou informação de que você se lembre, que rodava em sua cabeça. Assim como o hiperfoco é o modo mais produtivo do cérebro, o foco disperso é o mais criativo. Entrar no modo foco disperso é fácil, basta deixar sua mente livre. Assim como você hiperfoca direcionando intencionalmente sua atenção a uma coisa, você terá o foco disperso quando deixar sua mente devagar de propósito. Você adentra esse modo quando deixa espaço atencional livre em torno do que está fazendo no momento. Seja você correndo, andando de bicicleta ou investindo tempo em qualquer coisa que não consuma todo esse espaço. Quando se trata de produtividade e criatividade, o foco disperso permite que você faça 3 coisas poderosas de uma vez. Primeiro, como vamos discutir neste capítulo, ele permite que você defina suas intenções e seus planos para o futuro. É impossível definir futuras intenções quando você mergulha no presente. Ao dar um passo para trás e direcionar sua atenção para dentro, você é capaz de desligar o piloto automático e considerar o que fazer em seguida. Seu cérebro automaticamente planeja o futuro quando você descansa. É só lhe dar o espaço e o tempo para fazê-lo. Segundo, o foco disperso permite que você recarregue. Concentrar-se em tarefas o dia todo consome boa quantidade de energia mental, mesmo quando você está gerenciando e defendendo seu espaço atencional usando as táticas estabelecidas na parte 1. O foco disperso repõe esse suprimento de modo que você possa se concentrar por mais tempo. Terceiro, o foco disperso fomenta a criatividade. Esse modo ajuda você a conectar ideias antigas e criar novas. Traz pensamentos e informação até a superfície de seu espaço atencional e permite montar soluções para problemas. Dispersar sua atenção e deixar de se concentrar em algo específico supercarrega os poderes de ligar pontos do seu cérebro. Quanto mais criatividade seu trabalho ou projeto exige, mais você deve empregar deliberadamente o foco disperso. Tópico: Por que somos avessos ao foco disperso? Apesar dos benefícios produtivos e criativos do foco disperso, a maioria de nós fica um pouco hesitante em assinar esse modo. Embora seja fácil se entusiasmar quando nos tornamos altamente produtivos e hiperfocados, dispersar nossa atenção é menos empolgante, pelo menos na superfície. Quando estamos cercados por tantos objetos de atenção novos e estimulantes, a maioria de nós não quer ser deixada sós com nossos pensamentos. Em uma pesquisa recente, 83% dos americanos responderam que não passaram tempo nenhum relaxando ou pensando nas 24 horas antes de serem analisados. Outro estudo procurou medir exatamente como os participantes foram resistentes ao divagar da mente. Na primeira fase do estudo,
Pesquisadores conectaram 2 eletrodos no tornozelo dos participantes. Eles deram choques e depois perguntaram quanto os participantes pagariam para não levar choque de novo. Cerca de 3/4 do grupo concordaram que pagariam para não levar choque de novo. Na segunda fase, os participantes ficaram a sós com seus pensamentos por 15 minutos. Os pesquisadores mantiveram os eletrodos durante esse tempo, para o caso de alguém querer levar um choque de novo, poupando-se dos próprios pensamentos. Aqui o estudo se torna interessante e um pouco triste. A quantidade de homens no estudo que optaram por administrar em si mesmo um choque elétrico, quando deixados a sós com seus pensamentos, foi de 71%. As mulheres se saíram melhor. Apenas 26% escolheram se dar choque de novo. Pense o que quiser desses resultados. Esse padrão se mantém independentemente de idade, instrução, situação econômica e nível de distração dos participantes. Os resultados ficaram especialmente deprimentes quando se considera que os pesquisadores permitiram aos participantes proceder para essa segunda fase apenas se concordassem em pagar para não receber o choque de novo. Todos os que não haviam se importado em levar choque haviam sido rejeitados. Você lê um monte de livros como este, provavelmente tem familiaridade com o conceito de que nosso cérebro é projetado para a sobrevivência e a reprodução, não para fazer trabalho intelectual todos os dias. Nós nos concentramos em determinados objetos de atenção por padrão, e foi isso que permitiu que a espécie humana sobrevivesse. Já discutimos o primeiro tipo de objeto de atenção que nos atrai: tudo que é novo. É o que torna nossos smartphones e outros dispositivos tão sedutores, ao passo que consideramos tarefas menos novas, como elaborar um relatório, chatas, independentemente de quanto elas nos levam a realizar. Também somos mais propensos a focar em tudo que é prazeroso ou ameaçador. É aqui que o instinto de sobrevivência é disparado. Prazeres como o sexo e a comida em excesso permitiram que nos reproduzíssemos e armazenássemos gordura, para quando o alimento, inevitavelmente, se tornasse escasso. Concentrar-se nas ameaças em nosso meio, como a cobra rastejando nas proximidades, enquanto nossos antepassados faziam uma fogueira, permitiu-nos viver mais. Criamos um mundo ao redor para satisfazer esses desejos de objetos de atenção novos, prazerosos e ameaçadores. Considere isso da próxima vez que ligar a TV, abrir o YouTube, ler um site de notícias ou entrar em uma rede social. Essas fontes oferecem uma dose contínua de todos os três. Hoje, o equilíbrio desses 3 objetos de atenção está prejudicado. Estamos continuamente rodeados por novas distrações. Os prazeres são abundantes e ameaças legítimas são poucas e raras. As conexões de nosso cérebro, que em nosso passado evolucionário nos levaram a armazenar açúcares e fazer sexo como mecanismo de sobrevivência, agora nos levam a abusar de fast food e pornografia. A constante busca por ameaças é o que nos leva a perder tempo com e-mail negativo ou a pensar demais em um comentário descuidado e improvisado de nosso chefe. O que antes ajudava nossas chances de sobrevivência, agora sabota nossa produtividade e nossa criatividade no mundo moderno. Isso faz com que nossas tarefas mais urgentes pareçam muito mais importantes do que realmente são. Também estamos propensos a cair na armadilha do que é novo, prazeroso e ameaçador, quando deixamos nossa mente devagar e voltamos nossa atenção para dentro. Nossas maiores ameaças, preocupações e medos não residem mais em nosso ambiente externo, mas sim nas profundezas de nossa consciência. Quando nossa mente divaga, ela entra em um padrão de ruminação sobre coisas estúpidas que falamos, brigas que já ganhamos e perdemos, e preocupações a respeito de trabalho e dinheiro. Isso também se confirma com pensamentos prazerosos. Sonhamos acordados com refeições memoráveis, nos lembramos de férias ótimas ou fantasiamos sobre como seria bacana se tivéssemos nos lembrado de dar uma resposta sagaz a algo dito anteriormente. Na próxima vez que você meditar, se já começou a fazê-lo, preste atenção ao modo como sua mente é naturalmente atraída por ameaças, prazeres e novas ideias que flutuam na sua cabeça. Mas, na prática, nós não vivenciamos episódios de divagações negativas com tanta frequência. Essencialmente, nossa mente divaga ao negativo quando pensamos no passado, mas perambulamos pelo passado apenas 12% do tempo. O restante passamos pensando no presente e no futuro, o que torna o foco disperso muito produtivo. Embora nossa história evolutiva nos leve a pensar na novidade e no negativo,
Ela também organizou nosso cérebro para criatividade profunda, sempre que voltamos nossa atenção para dentro. Eu diria que nossa capacidade de fazer isso é praticamente um superpoder. Se comparada com a de outros mamíferos, nossa capacidade de pensar em algo que não seja imediatamente diante de nós é bastante singular. Ela nos oferece a habilidade de planejar o futuro, aprender com o passado e sonhar acordado, o que gera ideias notáveis, e nos ajuda a buscar interiormente soluções para situações externas, seja resolvendo um problema matemático ou dizendo ao garçom o ponto ideal da carne. O mais notável é que o foco disperso nos permite dar um passo para trás da vida e do trabalho e viver com mais intenção. Tópico A. Os lugares aonde nossa mente vai. Ao escrever Hiperfoco, tive a oportunidade de ler centenas, se não milhares, de estudos relacionados à gestão de atenção. Entre todas as pesquisas que encontrei, meu estudo favorito busca o lugar para onde nossa mente vai quando divaga. Foi conduzido por Benjamin Bart e Jonathan Schuller, na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, e por Jonathan Smallwood, da Universidade de Nova York. Esse trabalho é absolutamente fascinante e fornece provas científicas daquilo que faz do foco disperso algo tão frutífero. Quando sua mente divaga, ela visita 3 lugares principais: o passado, o presente e o futuro. Exatamente por esse motivo, dispersar sua atenção permite que sua criatividade aumente enquanto você viaja pelo tempo e conecta o que aprendeu com o que está fazendo ou o que deseja alcançar. Isso faz com que você trabalhe com mais intenção, enquanto considera o seu futuro e pense no que deve fazer no presente para torná-lo realidade. Apesar de gastarmos apenas 12% de nosso tempo de foco disperso pensando no passado, estamos mais propensos a lembrar esses episódios se os compararmos com quando pensamos sobre o presente e o futuro. Fato curioso: 38% de nossos últimos pensamentos relacionados ao passado conectam-se com eventos do dia. 42% referem-se ao dia anterior e 20% envolvem ruminar o que aconteceu no passado mais distante. Nossa mente é projetada Nossa mente é projetada por não só compreender, mas também se lembrar de ameaças, como aquele meio negativo que não conseguimos esquecer. Ela faz isso para que aprendamos com nossos erros, embora se torne irritante quando traz lembranças aleatórias durante todo o dia. Em algum nível, esses últimos pensamentos têm a ver com o poder do foco disperso. Quando sonhamos acordados, muitas vezes vivenciamos nossos pensamentos como se fossem reais. Lembranças vergonhosas atacam do nada, desviam nossa atenção e fazem com que fiquemos tensos por coisas idiotas que dissemos e fizemos. Além de pensar no passado, nossa mente divaga até o presente 28% do tempo. Embora não estejamos avançando com o nosso trabalho durante essas divagações, elas ainda podem ser produtivas. Pensar de forma abstrata no que está diante de nós permite que consideremos abordagens alternativas para os problemas que estamos enfrentando. Como a melhor abordagem a uma conversa desconfortável em que temos que dizer a um colega que ele deveria usar desodorante. Divagações sobre aquilo em que estamos trabalhando no momento costumam ser bastante produtivas. Precisamos refletir a respeito de nossas tarefas para trabalhar com mais propósito. Neurologicamente falando, é impossível focar em uma coisa e refletir sobre essa coisa ao mesmo tempo. É o que torna fundamental entrar em foco disperso. Sem entrar nesse modo, você nunca pensa no futuro. Somente quando você recua um passo ao escrever um e-mail, elaborar um artigo ou planejar seu orçamento é o que consegue considerar abordagens alternativas para a tarefa. Por fim, nossa mente divaga para pensar no futuro 48% do tempo, mais do que os pensamentos sobre o passado e o presente juntos. Normalmente, pensamos no futuro imediato. 44% dos nossos pensamentos futuros dizem respeito a uma hora mais tarde, no mesmo dia, e 40% ao dia seguinte. A maior parte desse tempo é gasto em planejamento. Por isso, o foco disperso nos permite agir de forma mais inteligente e mais intencional. Cada momento de nossa vida é como uma história do tipo: escolha sua aventura, oferecendo o tempo todo diferentes opções que permitem definir nosso caminho futuro. O foco disperso nos permite imaginar melhor esses caminhos. Devemos falar com a pessoa de boa aparência sentada na lanchonete? Devemos aceitar aquela oferta de emprego? Qual ponto da carne devemos escolher?
Esse modo permite também que pesemos melhor as consequências de cada decisão e de cada caminho. Pensando no futuro, devemos desligar o piloto automático e abrir espaço para recuar e considerar como queremos agir antes que nossos hábitos e nossas rotinas tomem a decisão por nós. Os pesquisadores referem-se à propensão de nossa mente de divagar para o futuro como o nosso viés prospectivo. Essa tendência é o que nos leva a passar metade do tempo de foco disperso em planejamento. Não dedicamos quase tempo nenhum pensando no futuro quando estamos concentrados, ao passo que, no modo foco disperso, temos 14 vezes mais chance de ter esses pensamentos. O foco disperso nos permite trabalhar com mais intenção, porque nossa mente automaticamente contrasta o futuro que desejamos com o presente de que precisamos para tornar aquele futuro uma realidade. Consideramos nossos objetivos apenas cerca de 4% do tempo quando estamos imersos no que estamos fazendo, enquanto no modo foco dispersos, pensamos neles 26% do tempo. Quanto mais tempo você gasta em um foco disperso entre tarefas, em vez de cair em distrações, mais atentas e produtivas se tornam suas ações. Além de ajudar a planejar o futuro, recarregar e conectar ideias, as pesquisas sugerem que o modo foco disperso também faz você tornar-se mais autoconsciente, incubar ideias mais profundamente, lembrar e processar ideias e experiências significativas de forma mais eficaz, refletir sobre o significado de suas experiências, demonstrar maior empatia, o foco disperso lhe dá o espaço para se pôr no lugar do outro, ter mais compaixão. Tópico: os 3 estilos de foco disperso. Em certo sentido, é estranho escrever sobre o modo mental de foco disperso, pois são necessárias poucas instruções para que você deixe a mente devagar. Embora hiperfocar possa ser difícil, nós já gastamos 47% de nosso tempo em algo semelhante ao modo foco disperso, sem nenhum esforço, sempre que nosso foco se perde e nossa atenção divaga. Existem 2 formas de divagação da mente: involuntária e intencional. A divagação involuntária ocorre sem o seu conhecimento, quando você não opta por entrar nesse modo. Aqui faço a divisão entre a divagação e o foco disperso. O foco disperso sempre é intencional. Pode soar estranho soltar as rédeas da atenção intencionalmente, mas na prática há outros estados mentais em que você tem menos controle sobre sua atenção, inclusive no hiperfoco. 2 dos mais importantes pesquisadores no campo da divagação da mente são Jonathan Smallwood e Jonathan Schooler, e ambos concordam nesse ponto. Quando conversei com Smallwood, ele usou o exemplo de um filme. Vamos supor que você se senta para assistir a Pulp Fiction, Tempo de Violência. Quentin Tarantino organizou o filme inteiro para restringir seus pensamentos. Você não precisa fazer nada enquanto assiste. É isso que torna a experiência tão relaxante. Ele controla o curso do pensamento. Pesquisas também sugerem que percebemos para onde nossa mente divaga mais ou menos a metade do tempo. Não trabalhamos com tanta consciência quando estamos focados em algo. Schooler vai ainda mais longe que Smallwood, alegando que um dos maiores equívocos que cometemos sobre a divagação hoje é que toda a mente que divaga o faz sem consciência, sem intenção. A intenção é o que torna o foco disperso tão poderoso. Esse modo é sempre usado de propósito e envolve fazer um esforço orquestrado para perceber aonde sua mente vai. Acho útil distinguir entre alguns estilos diferentes de foco disperso. Modo de captura: deixar sua mente divagar livremente e captar tudo que surgir. 2. Modo de resolução de problemas: manter um problema solto na mente e deixar seus pensamentos divagarem em torno dele. 3. Modo habitual: envolver-se em uma tarefa simples e capturar as ideias e os planos valiosos que emergem daí. Pesquisas descobriram que esse modo é o mais poderoso. Nos 3 estilos, o modo de captura é melhor para identificar o que está em sua mente. O modo de resolução de problemas é melhor para ruminar sobre um problema ou uma ideia específicos. E o modo habitual é melhor para recarregar e conectar o maior número de ideias. O modo de captura: como mencionado no capítulo 5, limpar sua mente de circuitos abertos é uma poderosa tática de produtividade. Quanto menos afazeres, compromissos agendados e compromissos pendentes você deixar armazenados na mente, menos coisas vão existir para preencher seu espaço atencional enquanto você tentar se concentrar. Há anos programo 1 ou 2 períodos de 15 minutos por semana para deixar minha mente divagar livremente, durante os quais capturo qualquer material valioso e útil.
Essa prática é muito simples. É só se sentar com um café, uma caneta e um caderno e esperar para ver o que emerge na superfície da sua consciência. Ao final do processo, meu caderno invariavelmente fica cheio. Rabisco nomes de pessoas com quem devo fazer acompanhamento, coisas que estou esperando para fazer e também para acompanhar, uma lista de pessoas para quem eu deveria telefonar, soluções para problemas, tarefas esquecidas, tarefas de casa, intenções que eu deveria definir e muito mais. Geralmente me sinto energizado ao final desse pequeno ritual, porque dediquei um tempo para minha mente. Como discutido no capítulo 4, tarefas, projetos e compromissos pendentes pesam sobre nossa mente. Talvez porque nosso cérebro as veja como ameaças. No modo de captura, quaisquer ideias ou projetos não resolvidos vêm para a frente da mente, prontos para serem anotados e resolvidos posteriormente. A propensão de nossa mente a divagar na direção dessas ideias não resolvidas é, em parte, o que torna o foco disperso tão valioso. Os circuitos abertos tornam-se muito mais acessíveis. A título de exemplo, deixei meu computador no modo dormir. Programei um temporizador para dali a 15 minutos e capturei tudo que veio à superfície da minha mente. Nesse curto período, observei os seguintes itens a fazer: mapear uma linha do tempo de quando vou ter terminado de escrever hiperfoco, entrar em contato com a editora para pedir que um nome seja acrescentado à seção de agradecimentos do meu livro anterior, lembrar-me de emitir um atestado de antecedentes criminais para um acampamento de verão no qual serei voluntário, concluir o próximo módulo do curso de codificação que faço à noite, marcar uma massagem para essa semana, fazer uma lista das coisas importantes que preciso finalizar hoje, concluir essa seção do livro, fazer uma hora de teste de tédio e escrever um boletim rápido para o meu website solicitando ideias para esse experimento. Além de registrar essas tarefas, minha mente divagou principalmente para os lugares esperados, em grande parte para o futuro e para o presente, com algum tempo ponderando sobre o passado. Vale a pena notar que repeti o mesmo ritual de captura apenas alguns dias mais tarde e ainda consegui encher algumas páginas. Dos 3 estilos de foco disperso, é provável que você descubra que o modo de captura é o que causa mais aversão, ao menos no início. Muitas pessoas acham o processo chato, mas é justamente isso que leva sua mente a divagar e cria espaço para ideias emergirem à superfície de seu espaço atencional. Separar-se das distrações naturalmente faz sua atenção voltar-se para dentro. Seus pensamentos se tornam mais interessantes que qualquer coisa no ambiente externo. Modo de resolução de problemas. O modo de resolução de problemas é mais útil quando você está fazendo um brainstorming para encontrar a solução para um problema específico. Para entrar nesse modo, mantenha um problema em sua mente e deixe seus pensamentos divagar em torno dele. Virá-lo do avesso e explorá-lo a partir de diferentes ângulos. Sempre que sua mente se desviar para pensar em algo não relacionado ou ficar emperrada em um ponto, com delicadeza cutuque sua atenção para que volte ao que você pretende ou pense no problema que deseja resolver. O modo de resolução de problemas permite resolver questões complicadas de forma mais criativa, gerando soluções não lineares a que você não necessariamente chegaria enquanto estivesse fazendo brainstorming de forma lógica com uma caneta e uma folha de papel. Como você vai experimentar os mesmos benefícios de resolução de problemas, e em seguida mais alguns, quando estiver com foco disperso em uma tarefa habitual, recomendo usar o modo de resolução de problemas com parcimônia. Guarde-o para problemas maiores que estiver processando. Por exemplo, pode valer a pena a sua aplicação quando você estiver ponderando sobre a possibilidade de aceitar um novo emprego e deixar o atual, escrevendo um e-mail cuidadoso para a equipe de liderança da sua empresa, considerando uma decisão difícil de relacionamento, fazendo brainstorming sobre como expandir seus negócios, decidindo entre 3 diferentes casas para comprar, ou escolhendo entre várias possibilidades de contratação para sua equipe. Eu entrei diversas vezes no modo de resolução de problemas quando estava tentando encontrar uma estrutura para este livro. Eu fazia enquanto estava praticando canoagem ou caminhando pela cidade apenas com uma caderneta no bolso. Assim que consegui minha estrutura, e antes de apresentar o livro à editora, eu tinha cerca de 25 mil palavras de notas de pesquisa que não estavam nem minimamente organizadas. Na minha cabeça, as ideias estavam muito atrapalhadas. Decidi pôr a investigação à prova e dispersar minha atenção, na esperança de dar à minha mente o espaço necessário para conectar as ideias que eu havia registrado. Imprimi minhas notas de pesquisa
É útil revisar os problemas antes de entrar no modo de resolução de problemas. E, em seguida, deixe a mente devagar em torno delas por 1 hora ou 2 em passeios pela natureza, ao escutar músicas ou em aviões. No decorrer de várias semanas, desembaralhei pouco a pouco minhas notas, mudando-as em algo que se assemelhasse a um livro. O modo de resolução de problemas oferece à sua mente o espaço e a liberdade de dar esses grandes saltos de pensamento. Tente entrar nesse modo se não estiver conseguindo resolver um problema específico não linear de forma tradicional. Costume entrar no modo de resolução de problemas por 30 a 60 minutos por vez. Fique inquieto se for mais. Teste e veja o que funciona para você. Modo habitual. O modo habitual é o estilo mais poderoso do foco disperso, e é o que recomendo praticar com mais frequência. Deixei esse modo por último, caso você esteja tentando ignorar os outros, que são frutíferos, mas de maneiras diferentes. Assim como os outros modos, o foco disperso habitual é bastante fácil. Basta fazer algo habitual que não consuma sua atenção por completo. Isso dá espaço para sua mente devagar e conectar ideias. Fazer isso é benéfico por inúmeras razões. Para iniciantes, o modo foco disperso é realmente divertido quando você se envolve em uma atividade habitual que considera agradável. Deixar sua mente devagar em torno de uma ideia ou registrar pensamentos às vezes pode parecer entediante, mas quando você faz algo habitual que aprecia, como caminhar para buscar um café, trabalhar com madeira ou nadar, o foco disperso se torna consideravelmente mais agradável. Quanto mais feliz você estiver no modo foco disperso, mais benefícios obterá. Um humor elevado de fato expande seu espaço atencional, o que leva você a pensar de forma mais expansiva. Seu espaço atencional é tão essencial no modo de foco disperso quanto no modo hiperfoco. É o bloco de rascunho que seu cérebro usa para conectar ideias. Um bom humor também permite que sua mente divague de forma mais produtiva, e ao mesmo tempo, você se prende menos ao passado negativo. Você também pensa no futuro com mais frequência quando está fazendo algo agradável. O viés prospectivo de seu cérebro aumenta ainda mais. Além disso, como fazer uma atividade simples e agradável exige pouco esforço e autorregulação, você consegue recarregar ao mesmo tempo que dispersa sua atenção. Além de serem mais divertidas, já ficou provado que as tarefas habituais produzem um maior número de insights criativos se comparadas a outras tarefas exigentes, ao descanso ou a não fazer nenhuma pausa. Isso é especialmente verdadeiro quando está recuando em relação a um problema, quando tem um branco e não consegue concluir a escrita de um artigo, ou quando pensa na melhor forma de escrever um relatório importante. Também é mais fácil permanecer consciente de seus pensamentos ao fazer algo habitual, pois há mais espaço atencional disponível para abrigar sua intenção de ter mais consciência dos próprios pensamentos. De novo, essa consciência é fundamental. Um pensamento criativo será inútil se passar despercebido. Tarefas habituais também incentivam sua mente a continuar divagando. Quando você deixa sua mente descansar e divagar, é provável que queira continuar esse exercício de foco disperso até terminar o que começou. Uma tarefa habitual age como uma espécie de âncora, que orienta sua mente até que você tenha concluído o trabalho, o que lhe permite continuar por mais tempo. Para praticar o foco disperso habitual, escolha algo simples que você goste de fazer. Em seguida, realize uma tarefa, e nada mais, até somente devagar. Quanto mais simples, melhor. Sair para uma caminhada vai desenterrar os maiores insights e conectar mais ideias do que ouvir música ou ler um livro. Boas ideias virão à superfície de sua mente enquanto você tiver atenção de sobra. Se você notar que sua mente divagou para o passado ou para outro lugar improdutivo, permita que ela o faça. Ou, se desejar, oriente-a para pensar em outra coisa que estiver indo a um lugar improdutivo. É aí que o modo de foco de resolução de problemas e o modo habitual diferem. No modo resolução de problemas, você leva os pensamentos de volta ao problema que está abordando. No modo habitual, o máximo que você faz é deixar sua mente divagar livremente. Você pode também praticar o foco disperso habitual com tarefas obrigatórias que já fazem parte de seu dia a dia. Há uma simplicidade bonita em fazer uma coisa de cada vez, como beber uma xícara de café, ir a pé para o trabalho ou botar roupa para lavar. O foco disperso se torna mais importante nos momentos entre as tarefas. Dispositivos estimulantes e distrações não apenas atrapalham nosso foco,
como a água. Como a água, eles escorrem para as lacunas em nosso cronograma, roubando o tempo e a atenção preciosos que normalmente gastaríamos para planejar o futuro e conectar ideias. A principal razão pela qual muitos de nós sentimos exaustos é que nunca damos um descanso para nossa atenção. Tente isto hoje. Não leve o celular da próxima vez que for pegar um café ou almoçar. Em vez disso, deixe a mente devagar. O efeito dessa decisão simples é perceptível. Se não olhar para o seu telefone cada vez que a pessoa com quem você for jantar se levantar da mesa para ir ao banheiro, essa refeição será mais significativa e memorável. Ao dar um descanso à atenção, você terá espaço atencional para refletir sobre a conversa que teve e sobre o que a outra pessoa significa para você. Correndo o risco de soar repetitivo, a chave para a prática do foco disperso habitual é verificar com frequência quais pensamentos e ideias estão em seu espaço atencional. Isso é particularmente importante no foco disperso habitual, pois mais coisas estão disputando sua atenção ao mesmo tempo. Tenha esse conselho em mente quando for fácil se envolver por completo com a tarefa habitual que você escolheu. Às vezes, entro em foco disperso habitual com um jogo simples e repetitivo no meu iPad. O jogo libera minha mente para devagar e pensar positivamente, e chega a um grande número de ideias no processo. Quem disse que videogames precisam ser improdutivos? Como eu posso jogar por hábito, tenho um tanto de atenção sobrando, mas eu preciso me lembrar de continuar verificando o que está ocupando meu espaço atencional, pois o jogo é como um novo objeto de atenção prazeroso. Sem essa verificação regular, temos como resultado uma perda de tempo e de atenção imensa. Assim como com os outros estilos de foco disperso, veja se tem uma caderneta por perto ao entrar no modo habitual. Você precisará dela. Se não o fez ainda, programe um tempo para experimentar esses modos de foco disperso. Este livro só será útil se você experimentar esses conselhos. Separe um tempo na agenda para entrar em modo de captura ou de resolução de problemas, ou escolha algo simples que ame fazer todo dia, ou algo agradável que precisa fazer para deixar sua mente devagar no modo habitual. Em seguida, registre o material valioso que surgir e as ideias que você conectar. Embora sua mente talvez já divague ao longo do dia, é possível que a maior parte desse tempo não seja divertido nem intencional. Defina um objetivo para entrar nesse modo intencionalmente hoje, mesmo se apenas por alguns minutos. Jonathan Schuller apoia essa ideia. Como ele me disse, queria que todos soubessem como experimentar a ideia. Cada um de nós tem uma relação única com a divagação e ela pode servir a cada um de nós de modo diferente. Todos precisamos entender como isso nos ajuda na vida pessoal de forma que possamos tirar ainda mais proveito dela. A beleza nisso tudo é ser uma experiência que se possa assistir dentro de si. Tópico: como o hiperfoco ajuda você a ter foco disperso. Quando você pratica o foco disperso intencional, há inúmeras maneiras de orientar sua mente a devagar de forma ainda mais produtiva. Felizmente, você aprendeu todas na primeira parte do livro. De muitas formas, o hiperfoco e o foco disperso não poderiam ser mais distintos. O hiperfoco significa se concentrar em uma coisa. O foco disperso envolve focar em nada específico. Com o hiperfoco, você direciona sua atenção para fora. Com o foco disperso, você direciona sua atenção para dentro. Um significa atenção, o outro desatenção. Em nível neurológico, os dois modos de fato são anticorrelacionados. Quando a rede cerebral que apoia o foco disperso é ativada, a ativação em sua rede de hiperfoco despenca, e vice-versa. Dito isso, os dois modos de seu cérebro reforçam-se mutuamente, em especial quando se entra em cada modo com intenção. Isso torna importante a prática deliberada dos dois modos. Praticar o hiperfoco e deliberadamente administrar a atenção oferece uma série de benefícios. Expande seu espaço atencional para que você possa se concentrar em mais tarefas ao mesmo tempo. Melhora sua memória e permite que você tenha mais consciência dos pensamentos que passeiam pela sua cabeça. Como se vê, todos os três itens são benéficos no modo foco disperso. O tamanho de seu espaço atencional é um dos maiores determinantes de quão frutíferos serão seus episódios de foco disperso. Quanto maior, melhor, uma vez que isso vai permitir que você tenha mais em mente enquanto estiver em foco disperso. O espaço atencional é parte integrante dos dois modos. No hiperfoco, aquilo em que você estiver trabalhando preenche esse espaço. No modo foco disperso, ele permite construir novas ideias de forma coesa e pensar no futuro. Administrar propositalmente sua atenção também faz com que você se lembre de mais coisas.
Essa é a segunda maneira como a prática regular do hiperfoco ajuda. Quanto mais informações você reunir e lembrar quando em foco, melhor será na construção de ideias e eventos futuros do modo foco disperso. Como um artigo recente na revista científica Nature explica, é útil pensar o cérebro como órgão fundamentalmente prospectivo projetado para usar informações do passado e do presente, a fim de gerar predições sobre o futuro. A memória pode ser pensada como uma ferramenta usada pelo futuro cérebro para gerar simulações de possíveis eventos futuros. Relembrar o passado nos ajuda a imaginar o futuro, pois é impossível reunir ideias e informações às quais ainda não se prestou atenção antes. Quanto melhor gerirmos nossa atenção quando estivermos focados, mais informações teremos às quais recorrer quando não estivermos. Mais adiante, há um capítulo dedicado à importância de escolher o que consumir e em que prestar atenção. Assim como você é o que come, quando se trata das informações que você consome, você é aquilo em que escolhe colocar seu foco. Consumir material valioso em geral torna as sessões de foco disperso ainda mais produtivas. Uma terceira ideia da qual já falamos é a importância de metaconsciência e da verificação contínua do que está consumindo o seu espaço atencional. Isso não só permite que você se concentre de forma mais profunda, como também ajuda a ter foco disperso. Como você talvez já tenha vivenciado, pode demorar alguns minutos até que perceba que sua mente divagou, mesmo durante a meditação. Um estudo realizado por Schuller descobriu que percebemos nossa mente divagando, em média, apenas 5 vezes a cada hora. Lembre-se de que divagamos 47% do tempo. Reunidos, esses dados mostram apenas quanto tempo nossa mente consegue divagar sem termos consciência. Há uma razão interessante que explica por que leva algum tempo até percebermos isso. Como revelou um estudo, o fato da mente fazer isso pode sequestrar as próprias regiões do cérebro necessárias para o reconhecimento de sua ocorrência. Por isso, uma verificação regular do que está ocupando nossa atenção é duplamente importante. Quanto mais vezes você fizer essa verificação, mais produtivos serão seus episódios de divagação. Você terá mais capacidade de afastar seus pensamentos do passado, em vez disso, pensará sobre ideias atuais e sobre o futuro. Assim como quando se expande o espaço atencional, praticar metaconsciência torna o modo foco disperso significativamente mais positivo e construtivo. Tópico: repensando o tédio. Responda sinceramente. Quando foi a última vez que você sentiu tédio? Pense de verdade. Consegue lembrar? É possível que tenha sido há muito tempo, talvez antes de deixar que os dispositivos entrassem em sua vida. Nunca na história humana tivemos nossa atenção dividida entre tantas coisas. No momento, pode parecer um benefício. Temos sempre algo a fazer. Mas a desvantagem é que dispositivos distrativos basicamente eliminaram o tédio de nossa vida. Talvez você esteja se perguntando: livrar-se do tédio não é uma mudança positiva? Não necessariamente. O tédio é a sensação que experimentamos como transição para o nível inferior de estímulo. Aparece com mais frequência quando somos forçados a nos adaptar a esse nível inferior de repente, quando nos vemos à procura de algo para fazer no domingo à tarde, ou paramos a escrita de um e-mail e entramos em uma reunião torturante. Não surpreende que o tédio não aconteça quando temos um dispositivo sempre ao alcance ou um site distrativo para visitar. Sempre tem algo para nos divertir no momento. Como consequência, quase nunca precisamos nos ajustar a um nível mais baixo de estímulo. Na verdade, com frequência precisamos arrancar nosso foco desses dispositivos quando chega a hora de botar a mão na massa. Sou grande fã de fazer experimentos com meus próprios conselhos, pois muitas sugestões que parecem boas na teoria não funcionam na prática. Recentemente fiz isso para determinar de uma vez por todas se o tédio é positivo de verdade. O tédio é produtivo em pequenas doses? Qual a diferença em relação ao foco disperso? Estamos certos em resistir a ele? Durante o experimento que durou meses, eu me obriguei intencionalmente a ficar entediado durante 1 hora por dia. Nesse período, desliguei todas as distrações e dediquei meu tempo e minha atenção a uma tarefa terrivelmente tediosa, com base em alguma das 30 ideias mais estranhas sugeridas por leitores do meu site. 1. Ler os termos e condições do iTunes. 2. Encarar o teto. 3. Assistir ao 6pan 3.
canal de notícias oficial do governo americano. 4. Telefonar para o departamento de bagagem perdida da Air Canada e esperar para ser atendido. 5. Assistir ao C-SPAN 2, outro canal de notícias oficial do governo americano. 6. Observar Edward, minha tartaruga, nadar para lá e para cá em seu tanque. 7. Olhar fixamente para uma pá de ventilador girando devagar. 8. Pintar uma tela minúscula de uma cor só. 9. Assistir a tinta secar. 10. Ficar olhando pela janela do escritório. 11. Remover as sementes de um morango com uma pinça e contá-las. 12. Assistir a grama crescendo. 13. Olhar fixamente para a janela de um trem. 13. Olhar fixamente pela janela de um trem. 14. Assistir a um torneio de xadrez online. 15. Observar uma nuvem no céu. 16. Esperar em um hospital. 17. Assistir uma torneira pingando. 18. Passar cada peça de roupa que tenho. 19. Consultar os zeros nos primeiros 10.000 dígitos de pi. 20. Observar minha namorada lendo. 21. Fazer pontinhos em uma folha de papel. 22. Comer sozinho no restaurante, sem livro nem celular. 23. Ler artigos da Wikipédia sobre cordas. 24. Assistir a um relógio funcionando. 25. Observar cada transferência de arquivos do computador para um HD externo e vice-versa. 26. Descascar exatamente 5 batatas. 27. Observar a panela ferver. 28. Participar de uma missa em latim. 29. Assistir ao C-SPAN, outro canal de notícias oficial do governo americano. 30. Mover pedrinhas de um lugar para o outro repetidamente. Algumas vezes a cada hora eu selecionava aleatoriamente uma amostra do que estava acontecendo na minha cabeça. Se meus pensamentos eram positivos, negativos ou neutros. Se minha mente estava concentrada em algo ou divagando. Quando os pensamentos eram construtivos, como eu me sentia e quanto tempo eu achava que tinha passado desde a última amostra. Alguns resultados desse experimento foram surpreendentes. Assim que meu ambiente externo ficou menos estimulante, naturalmente voltei minha atenção para dentro, onde meus pensamentos eram infinitamente mais interessantes e estimulantes. Nesse sentido, o tédio de fato é apenas um foco disperso indesejado. Ainda flagrei minha mente planejando o futuro, processando ideias e saltando entre o passado, o presente e o futuro, tal como faz no modo foco disperso habitual, mas não desfrutei tanto o processo nem tive vontade de continuar. O experimento também rendeu alguns efeitos colaterais inesperados. Um que me deixou especialmente desconfortável foi, na ausência de estímulo, instintivamente ter procurado distrações para ocupar minha atenção. Ao ser forçado a retirar a semente de um morango com uma pinça ou ler artigos da Wikipédia relacionados a cordas, fiquei procurando algo, qualquer coisa para fazer. Uma bagunça para arrumar, um dispositivo para pegar, qualquer tranquilizante que me distraísse dos pensamentos em minha cabeça. Se eu pudesse administrar em mim mesmo um choque elétrico naquele momento, talvez eu tivesse feito isso. Nossa mente está acostumada a estímulos constantes e tende a procurá-los como se fosse uma coisa universalmente boa. E não é. Não é por acaso que muitas táticas neste livro envolvem tornar seu trabalho e sua vida menos estimulantes. Quanto menos estímulos você tiver, mais profundamente vai conseguir pensar. Cada vez que trocamos o tédio pelo estímulo, não conseguimos planejar, desencavar ideias. Um problema aqui no meu microfone, vou voltar de novo. Nessa parte aqui. Não é por acaso que muitas táticas neste livro envolvem tornar seu trabalho e sua vida menos estimulantes. Quanto menos estímulos você tiver, mais profundamente vai conseguir pensar. Cada vez que trocamos o tédio pelo estímulo, não conseguimos planejar, desencavar ideias que nossa mente incubou ou recarregar nossas baterias para podermos trabalhar mais tarde com mais energia e propósito. Isso não quer dizer que o tédio seja totalmente útil. Ao contrário do foco disperso habitual, o tédio nos deixa ansiosos, inquietos e desconfortáveis. Sensações que tive constantemente durante o experimento. Mas tédio não é algo que eu desejo a ninguém, mas sim mais divagação da mente. Felizmente, nossa mente divaga para os mesmos lugares durante episódios de foco disperso ou de tédio. Por isso, o foco disperso é tão positivo. Ele permite que nossa mente divague enquanto somos menos estimulados, mas faz isso com um propósito. Existia um aplicativo chamado Desfragmentador de disco que vinha pré-instalado em todos os computadores Windows,
quando cada PC tinha um disco lento e giratório. Se o computador estivesse devagar, o programa rearranjava ordenadamente os blocos não contíguos de arquivos para deixá-los fisicamente mais próximos da unidade. Isso acelerava significativamente o computador, pois a unidade não precisava mais girar como louca para buscar os elementos de determinado arquivo que ficavam espalhados no disco. Mesmo que você não fosse tão afeito à tecnologia, usar o aplicativo sempre era extremamente satisfatório e até mesmo visualmente agradável, pois ele exibia a imagem de blocos espalhados sobre um retângulo que eram reorganizados devidamente e arrumados durante o funcionamento do programa. Nossa mente funciona de forma semelhante. Desfragmentamos nossos pensamentos quando abrimos espaço entre as tarefas. Isso nos ajuda a pensar com clareza e nos dá atenção extra para processar relacionamentos, experiências, ideias e problemas que não conseguimos esclarecer. Nesses momentos, o TED e o foco disperso são poderosos porque permitem um útil autoexame. Como espero que você concorde, essas lacunas de atividades são tão valiosas quanto as atividades em si. É hora de reivindicá-las. Chegamos aqui ao final do capítulo número 6.